Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está chegando nessa leitura. Meu nome é Kelly, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Vamos falar com o coletivo de Escorpião, tá? O oposto complementar de Escorpião é Touro, tá? Lembrando vocês que essa é uma leitura atemporal, tá? Então, ela tem um tempo de validade, né? Então, se você encontrar essa leitura num momento diferente do que ela foi postado, é porque era o tempo para chegar para você, tá? Lembrando que essa leitura também pode ressoar com quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tá? No signo de Escorpião. Lembrando também que você pode procurar aí quais são os signos, né, importantes na sua cabala astrológica aí, tá? E também ouvir os demais signos, para que traga mais clareza, aí mais entendimento para você, tá? É importante que você ouça, né, os outros signos importantes na sua cabala astrológica, tá? Quero pedir aqui, tá, a contribuição de vocês através do like, através do compartilhamento, através de você se inscrever no canal, tá? Traz a sua energia de troca aqui para leitura. Eu sou terapeuta holística, tá? Trabalho aí com reiki, trabalho aí com mapa astrológico, trabalho aí com sagrado feminino, tá? Ajudo outras pessoas aí. Também trabalho com leituras terapêuticas, tá? Faço esse trabalho terapêutico aí acompanhando outras pessoas. Eu quero também trazer aqui para vocês o entendimento, tá? Que o tarô, ele não é um oráculo para prever o futuro. Ele mostra para você o que está vindo na sua direção. E a partir das suas ações, tá? Isso pode ou não acontecer, tá? Lembrando que a sua linha de destino é você quem a faz. São as suas decisões, as suas escolhas que definem o seu caminho. Eu posso trazer aqui para você acontecimentos que podem acontecer no seu futuro, mas vai depender muito. Eu escuto muito, leio bastante comentários que fazem assim, você fez uma leitura para mim, tal coisa não aconteceu. Não é culpa do que foi mostrado aqui. Não é culpa do tarô. Porque aquilo não aconteceu porque algum movimento foi modificado, alguma ação aconteceu, algum acontecimento interferiu naquilo. Então a gente mostra, o tarô mostra o que pode acontecer, o que está direcionado a vocês. Lembrando, tá, gente? As leituras que vêm pro vídeo, elas não são leituras particulares. Então, não está vinculada a uma única energia, a uma única pessoa. Está vinculada a várias energias, a várias pessoas, tá? Saibam filtrar. Também se sinta à vontade para você inverter os papéis. Quando eu digo inverter os papéis, eu estou dizendo de você para com alguém ou para com alguma situação, ou de alguma situação ou alguém na sua energia, tá? Então, pode estar acontecendo diretamente com você ou com alguém na sua energia, um filho, uma mãe, um pai, um irmão, um cônjuge, tá? Um amigo. Saibam interpretar aqui a necessidade. O tarô, ele é uma ferramenta de reflexão. Quando você recebe uma mensagem do tarô, ela não vem lapidada, tá? Ele traz essa energia de você se questionar, de você refletir, de você analisar as situações que estão sendo trazidas para você. Não ache você que o tarô vai te trazer mensagens totalmente lapidadas, tá?
Outra coisa, o tarot fala de acontecimentos que passaram para mostrar para você aí a manifestação espiritual, fala de acontecimentos presentes, mas também fala de acontecimentos que poderão acontecer num futuro que pode ser próximo ou distante. Tá bom? Então vamos lá. Mesa aberta, né? Para o signo de Sagitário. Opa, Sagitário não, perdão aí, tá? Você pode estar lidando com alguém de Sagitário aí. Ou também a leitura de Sagitário pode fazer sentido para você. Ou você pode ter Sagitário no seu mapa, tá, Escorpião? Nós estamos no Mercúrio retrógrado, tá? Em Sagitário, tá? Também o planeta Júpiter também está retrógrado. Então é importante até você ir saber se você tem, né, Sagitário no seu mapa, ou se você tem Júpiter no seu mapa, em quais signos estão, e é importante que você analise, tá, as mensagens que tem aí nesse signo e que tem aí nesse planeta, tá? O nosso ano de 2025, ele é regido pelo planeta Júpiter, né? A casa da expansão, tá? Então, é importante que você assimile mais informações, tá? Às vezes a mensagem ela não está ligada diretamente ao seu signo solar. Está no seu ascendente, na sua lua, na sua Vênus ou na sua Júpiter. Tá bom? Então vamos lá. Tarô Celta. Peço licença à sua mentoria. Peço também que a minha mentoria se faça presente, se acampe aqui, protegendo, blindando de toda interferência aqui, que eu venha te trazer mensagens com clareza, né? Discernimento, tá? A espiritualidade, ela requer discernimento, né? Então, que eu possa trazer mensagens claras, objetivas. Mesa aberta, signo Escorpião. Nós temos para Escorpião, tarô, espiritualidade, gratidão, gratidão, gratidão. O carro veio no obstáculo, tá? Deixa eu mostrar de novo aqui, mostro rápido demais. O carro veio no obstáculo. Alguma dificuldade aí no seu caminho, tá? Alguma dificuldade, algum impedimento numa movimentação. Do que nós estamos falando, por gentileza? 4 de pentáculos. Invertida. De ouros invertido. Tem um obstáculo financeiro aqui, Escorpião. Aqui a espiritualidade está requerendo de você mais força, tá? Mais determinação. Aqui a espiritualidade tá falando que você precisa ter mais foco e você precisa assumir o controle. E se vocês olharem a carta do carro, o homem ele segura as rédeas dos cavalos, né? Ele tá em cima de uma carroça, vamos se dizer assim, carregando aqui como se fosse uma lança, né? Para proteção, né? A lança significa aqui proteção, mas ele segura as rédeas, né? Desses cavalos. É ele que conduz esse cavalo, ele que direciona esse cavalo para onde ele quer ir. Então aqui o tarô ele tá falando para você aqui que você tá
Aqui a espiritualidade colocou um obstáculo, tá? Colocou um obstáculo aqui na sua vida. Nossa, colocou um obstáculo aqui na sua vida para que você venha a se posicionar diante de alguma situação. Tem a ver com o seu lado financeiro, tá? Aqui a espiritualidade está te forçando, tá? Vamos se dizer assim, com esse obstáculo, a você usar da sua força física, emocional, mental, e de força de vontade. Aqui a espiritualidade está falando muito sobre força de vontade, tá? Está falando muito sobre força de vontade, sobre determinação, aqui uma força de vontade para que você venha superar esse obstáculo. É como se a espiritualidade quisesse te tirar aqui da zona de conforto, e quisesse te tirar de uma estagnação. Aí ela provoca um desafio aqui, um obstáculo para você se movimentar, porque a carta do carro ela fala sobre movimento, tá? Aqui a espiritualidade está falando para você assim, focar nos seus objetivos, Escorpião. Sobre ter autoconfiança, confiar em si, confiar na espiritualidade, confiar na tua potência, tá? Aqui a espiritualidade também está falando muito sobre você ter cautela, tá? Sobre ter cautela. O signo de Escorpião, ele é um signo que tem muita altivez, tá? Desculpa, no negativo, ele é muito soberbo e ele é muito prepotente. Ele acha que se as coisas não forem lá do jeito dele, e nós estamos aqui no Mercúrio retrógrado, como eu falei, tanto no signo de Sagitário quanto no planeta de Júpiter, tá? E aqui o que significa esse retrógrado? Como a palavra mesmo diz, algo que retorna, algo que vem do passado e retorna para saber se você aprendeu uma lição ou não. Uma situação, uma pessoa, um acontecimento, ele retorna de novo, se foi algo que você deixou para trás sem resolução, algo que você quis esconder para jogar para debaixo do tapete, seja em qual sentido for, ela retorna de novo para a sua vida, para você agora resolver, tá? Então aqui a espiritualidade ela tá falando para você aqui, assuma o controle da sua vida, assuma o controle das suas coisas, assuma o seu controle emocional, o controle afetivo, né, das suas emoções, né, numa situação de relacionamento, assuma o controle, tá? Assuma o controle financeiro da sua vida, e não é passando por cima de ninguém, não, é se posicionando, é indo buscar, não ficar esperando pelo outro, né? Não ficar esperando pelo outro. Aqui tem muito uma questão de você ter cautela, tá? Para você de novo não cair na prepotência, tá? Não cair na prepotência e não permitir que as suas emoções, porque o Mercúrio retrógrado ele vai fazer isso, venha se descontrolar e desvie você do caminho. Só um minuto, Escorpião. Prontinho, voltei. Só colocando o celular para carregar aqui. Eu esqueço às vezes. Esqueço de pôr para carregar à noite, eu uso ele para tudo. Tava acabando a bateria. E aí acabar cortando o vídeo. E aí eu ia ter que começar do zero. Tá vendo o impedimento?
Tá vendo o impedimento? Tá vendo o obstáculo? Tudo numa leitura faz sentido, tá? Nada na leitura é em vão, tá bom? Escorpião. Então aqui, espiritualidade está pedindo para você aqui força de vontade. Assuma o controle, tá? É para você superar os desafios mesmo diante das dificuldades. É reconhecer que tem, né, obstáculos no caminho, mas que você possui. O signo de Escorpião é alguém bastante determinado, é alguém de bastante força, positivamente. Alguém está precisando olhar para dentro e focar no que realmente é importante. É arrancar a força das entranhas, sabe? Não olhar para o obstáculo, mas olhar para que às vezes está faltando a pergunta certa. O que não é sobre assim, nossa, por que isso acontece comigo? Não é sobre essa, não é essa a pergunta. Por que eu sempre estou passando por provação? É perguntar o que essa situação, ou essa dificuldade, ou esse obstáculo, ele quer de você, tá? Tem muito isso. Aqui tá pedindo muito por equilíbrio emocional, tá? Muito por você cuidar das suas emoções, tá? Cuidado, alguns de vocês aí do signo de Escorpião, cuidado com o vitimismo aí e a entrada num estado de dormência emocional e mental. E cuidado com você não se colocar muito assim, nossa, eu só tenho problemas na minha vida, e você entrar num estado de depressão, tá? Porque muitas das pessoas, eu entendo a depressão, não estou aqui falando sobre a doença, mas muitas pessoas entram num estado desse porque não querem, tá? Lidar isso, não estou falando que é com todos, mas alguns entram nesse estado de isolamento, de afastamento, de se colocar como vítima de tudo, de todos, porque não querem lidar com as questões que a vida e que a espiritualidade, né, coloca no seu caminho, porque a espiritualidade, a intenção dela com os obstáculos é te fortalecer, é te fazer grande, é te mostrar que você tem força, entendeu? Que você tem determinação, mas que você precisa colocar força de vontade aqui nos seus objetivos. Tá faltando força de vontade para alguns de vocês aqui, Escorpião, tá? Vocês são um signo muito intuitivos, muito ligado a questões espirituais. Alguns de vocês não se atentam a isso. Aí se dizem céticos, né? Mas vocês são muito ligados ao miticismo, à espiritualidade num todo, tá? Eu não estou falando sobre religião e nem estou falando sobre alguma determinada vertente. São pessoas aqui que gostam do amplo, tudo que envolve ali a espiritualidade, o ocultismo, principalmente o ocultismo, né? Vocês têm atração por isso, tá? Mas vocês, muitas das vezes, vocês não usam isso de forma positiva para si, tá? Porque aqui é sobre usar toda essa potência, esse magnetismo aqui de forma positiva, tá? Então aqui tá pedindo para vocês aqui agir com coragem e autoconfiança, acreditar em si próprio, acreditar no seu potencial, tá? Aqui tá pedindo disciplina. Muitos de vocês são procrastinadores, tá? Uma coisa que eu percebi, porque eu lido com pessoas do signo de Escorpião, e eu tenho também a minha lua é em Escorpião. E de vez em quando acontece isso até comigo, tá?
muita procrastinação. O que que acontece? Deixa para amanhã. Vou começar a academia mês que vem. Vou começar a ler um livro, estudar, sei lá, no próximo ano. Coisas que você pode fazer agora, vai deixando para depois. Eu vou me aprofundar em tal estudo. Depois depois eu faço, deixa para amanhã. Tem preguiça de ir? Procrastinação para mim é preguiça, tá? Tem sinônimo. Amanhã eu arrumo meu quarto, né? Amanhã eu arrumo meu guarda-roupa, né? Umas coisas bem assim, sendo que você tem tempo hoje, tem condições hoje de fazer, tá? E aí essa energia, tá entendendo? Essa energia, ela vai acumulando em você e não vai permitindo que você tenha progresso. Por isso que precisa ter força de vontade. Muita força de vontade. Precisa ter propósito, tá? Precisa ser disciplinado e organizado. Aqui tá pedindo organização e disciplina, tá? Vocês colocam as coisas muito em dúvida, tá? Vocês precisam ter um plano. E o que eu quero dizer com isso? Assim, escrevam no papel o que vocês querem, o que vocês precisam fazer dia a dia. Vocês precisam ter um plano. A disciplina e organizações de vocês dependem de um plano e vocês seguir esse plano com disciplina. Ainda mais se vocês estiverem incerto das coisas, incerto sobre um projeto, incerto sobre um caminho, incerto sobre um objetivo, sobre uma mudança. Alguns de vocês, né? Alguns de vocês estão iniciando, né? Porque ainda estamos alguns de vocês estão fazendo aniversário, né? Ou já fizeram aniversário, ou ainda até dia 22, né? Ou 21 de novembro vocês fazem aniversário ainda, né? Vocês estão iniciando ou já iniciaram um novo ciclo. Usem as emoções de vocês, tá? Usem as emoções. Eu vou falar uma besteira aqui, mas eu escuto muito do meu mentor. Use a energia de raiva de vocês como um impulso, não de forma negativa, mas de forma positiva. Use essa energia como impulso, tá? Como impulso para vocês alcançar os objetivos de vocês, tá? Usem essa energia, porque vocês acumulam muito essa energia, mas aí vocês não usam ela de forma positiva. Então aqui precisa que vocês use as emoções de vocês, mas de forma construtiva, tá? Para vocês como se essa energia fosse combustível para vocês alcançar aí o que vocês precisam, tá? Tem essa necessidade, tá? De vocês controlarem o equilíbrio. Necessita, tá? Vocês estão cegos, tá? Vocês estão cegos, tá? O 4 de pentáculos invertido, ó, vocês têm a energia do carro no obstáculo, que vocês não estão se movimentando, tá? Vocês não tomaram as rédeas da própria vida, estão sempre dependentes do outro. E saiu o 4 de pentáculos, né? Que é esse daqui, ó, tá vendo? O homem está cego ali, ó, está cego, não está com os olhos vendados, invertido, tá? Aqui precisa liberar o apego, aqui precisa liberar
controle excessivo, tá? Sobre dinheiro, sobre... Aqui tá faltando com falta de controle na vida de vocês. Vocês tomarem as rédeas da vida de vocês. E aqui existe um excesso, tá? Em questão de posse, sobre dinheiro, sobre relacionamento. Aqui está falando sobre vocês reavaliarem aí o que é prioridade para vocês. Aqui precisa se abrir mão do materialismo. Vocês são muito materialistas, né? Não é ruim quando isso não está em excesso. Então, existe aqui um apego. O excesso fala sobre apego, tá? Apego demais no dinheiro, apego demais nas crenças, apego demais nas pessoas. Aí, quando eu digo apego, eu falo sobre dependência, tá? Por isso que aqui saiu o carro no bloqueio, é sobre você tomar as rédeas da sua vida, não depender dos outros. Você precisa ter pessoas na sua vida, mas elas não podem determinar o seu futuro, a sua profissão, elas não podem determinar. Você muitas das vezes fica apegado ou apegada, dependente emocional, dependente do dinheiro material. Você fica muito materialista. Então, tipo assim, vou trabalhar demais porque eu quero dinheiro. Dinheiro não é tudo, né? Apego, né? No dinheiro, apego em crenças de forma rígida, tá? O que seria isso? Quando eu estou falando sobre crenças, eu não estou falando sobre realidade, religião, tá? Eu estou falando sobre as crenças, algo que você colocou como certo, que tem que ser dessa maneira, e aí você coloca isso de forma muito fiel e firme na sua vida. Isso impede, tá? Impede plenitude na sua vida, porque você acha que tem que ser assim. Se não for assim, acabou. Se eu não tiver um relacionamento assim, se eu não tiver um trabalho assim, se eu não tiver, se eu não tiver, sei lá, uma conta bancária assado, tá? Esse controle excessivo nessas determinadas áreas aqui acaba te trazendo uma energia de raiva, de rancor e até de medo de perder o que você tem. Então você pode estar num ambiente de trabalho que você tem medo de perder isso. Isso acaba te trazendo até raiva daquele ambiente. Um relacionamento, olha o apego de novo, tá? Olha a dependência emocional nesse relacionamento, que faz com que você tenha medo de perder isso até te causa um sentimento ruim dentro de você, entendeu? Porque você criou uma crença, não sei que crença é essa que você criou na sua mente, que as coisas têm que ser desse jeito, só tá atrapalhando o seu caminho. Aqui a espiritualidade está pedindo que você faça uma reavaliação, tem uma necessidade de abrir mão aqui, tá? De algo, e você se conectar mais com o seu emocional e com a espiritualidade. Aqui tem a necessidade de você manifestar generosidade, tá? Tem necessidade de você se conectar mais com a energia de generosidade. Tá na hora de reavaliar as suas prioridades, tá, Escorpião?
Tá na hora de você reavaliar as suas necessidades, as suas prioridades, tá? Reavaliar a sua relação com o dinheiro, reavaliar a sua relação com o material, tá? Reavaliar a sua relação com as pessoas, tá? Aqui é a espiritualidade te chamando, te fazendo um convite, tá? Para que você seja mais generoso e menos obcecado, menos que você solte o controle por acumular bens materiais, porque aqui tô falando muito da energia do dinheiro e do material, mas isso aqui você inverte e leva para a área da sua vida, seja familiar, aqui pode ter controle familiar, excesso aqui de apego e dependência familiar ou afetiva, romântica. Aqui a espiritualidade, ela te pede para você se abrir para o novo, tá? Pede para você se abrir para mudanças, tá? Aqui tem uma necessidade, você se coloca muito numa postura defensiva aqui, tá? Com medo de abraçar essas oportunidades, essas mudanças novas que vem no seu caminho. Sabe acho que na penúltima, sem ser a última leitura agora, ou acho que 2 ou 3 leituras para trás, tá vindo de novo isso daqui. Porque você tá num novo ciclo, entrando num novo ciclo. Aqui tem um despertar, tá? Então, a espiritualidade está te colocando um desafio, um obstáculo na sua vida para que você desperte, você se desenvolva, que você cresça em alguma área da sua vida. Ou você cresça no pessoal, no interno. Aqui tem isso, tá? Então, aqui é para você soltar o medo do novo. O novo é incerto, mas vai para cima, tá? Abraçar novas oportunidades, novos caminhos, independente de que caminho seja esse, é experiência, tá? É experiência. Tá na hora de você abrir, tá? Seus sentimentos, tá? Abrir, tá? Seus sentimentos, essa mudança, se abre para mudanças do seu sentimento. Tem coisa que antes fazia sentido para você, hoje não faz mais sentido e tá tudo bem. Abra mão, aqui tem muito abrir mão de estar certo, tá? Tem uma energia aqui que eu acabei de pegar, antes que eu não me recordo se eu disse para vocês no começo da leitura, mas eu trabalho com leituras canalizadas e intuitivas, tá? As minhas leituras, elas vêm com o espiritual trabalhando aqui, mostrando o que está acontecendo na energia de vocês. Aqui tem uma energia de você abrir mão de estar certo, tá? O controle, isso é controle. Eu tenho que estar certo sempre em tudo, eu tenho que ter razão em tudo. Aqui tem a necessidade de você abrir mão de querer estar certo, independente se você está certo ou não, mas aqui tem a necessidade de querer estar lhe mostrando que você está certo, tá? Abrir-se para os sentimentos em relação aos amigos e aos familiares com confiança, tá? Em vez de você ficar guardando isso para você, também mostre isso para os seus amigos, mostre que os seus amigos são importantes. O escorpião, ele é muito desconfiado, tá? Ele é muito desconfiado.
E aí ele não se abre, ele não mostra quem ele é de verdade, ele não mostra as suas vulnerabilidades com medo do que o outro vai fazer com isso. Olha, tem gente que vai usar a sua vulnerabilidade para te prejudicar e tem gente que não, tá? Não. Aqui tá pedindo também para vocês serem mais responsáveis com os recursos que vocês têm. Parem de gastar com besteira, tá? Com coisa que não faz sentido, tá? Então aqui há uma necessidade de você refletir como que é o seu relacionamento com o dinheiro, tá? Precisa de um equilíbrio aqui, vocês estão desequilibrados em relação ao dinheiro. Em relação a parte de relacionamento afetivo aqui, cuidado com o excesso de preocupação aí, tá? Existe aqui, vocês estão inseguros emocionalmente, tá? Medo de ser traído, de ser abandonado, tá? E aí o que vocês acabam fazendo? Vocês acabam se relacionando, seja familiar, dentro da família, dentro do contexto familiar, ou dentro do contexto de amigos, ou de afetivo, romântico, vocês acabam se comportando de forma possessiva e controladora, tá? Precisa se abrir mais, se deixar ser vulnerável às vezes, tá? Porque o amor, seja familiar ou seja afetivo romântico, ele precisa existir uma conexão genuína, tá? A relação, ela precisa, seja ela em qualquer relacionamento, precisa existir uma conexão genuína. E como é que você tem uma conexão genuína com alguém? Sendo mais aberto e se tornando vulnerável. É se abrindo, tá? Cuidado com a sua saúde mental, tá? Escorpião. Cuidado aí com sua saúde mental. Alguns de vocês aí podem estar negligenciando aí, tá? O seu emocional e também negligenciando o seu espiritual. Alguns de vocês têm conexão com o espiritual e não estão cuidando. E aí o que acontece? Você acaba tendo muito ataques psíquicos que acabam afetando o seu emocional, tá? Quando você foca demais no material, na matéria, você esquece as outras coisas, e as outras coisas também são importantes, tá? Você desequilibra o material e o espiritual, ele precisa estar em equilíbrio, tá? Ele precisa estar em equilíbrio, tá? Porque senão tudo desanda, tá? Precisa se ouvir mais. Você não está se ouvindo. Tá bom? Você não está se ouvindo. Ai, perdão. Bati aqui a garrafinha de água. Bom, vamos ver o que mais que temos aqui para vocês. A carta da estrela. Sobre o que estamos falando? 3 de copas. Aqui veio muito para mim aqui. Sobre as pessoas que estão à sua volta, de você analisar aqui se elas estão junto com você na mesma direção. E quando eu olho aqui para o tarô, eu não vejo as fitas na mesma direção, tá? Eu não
vejo as fitas aqui, elas estão, cada uma tá com uma taça, então é sobre algo que elas querem, né? O Copas tá ligado muito sim ao emocional, mas aqui fala, aqui tá pedindo para que você observe, reflita se os quereres, as vontades das pessoas, o caminho das pessoas que estão junto contigo, aqui se estão direcionados no mesmo caminho que o seu, no mesmo propósito que o seu. Aqui eu sinto que tem alguém que não está, tá? Aqui eu sinto que tem alguém que não está alinhado com você, tá? Tem alguém que não está alinhado com você. Tem alguém que não está. Aqui fala sobre celebrar, sobre compartilhar momentos de felicidade e tal, tudo, né? Estreitar os laços também, tá? Fala sobre união, fala sobre reencontros, mas aqui veio muito forte para mim, para você observar se as pessoas que estão junto contigo, elas estão alinhadas no mesmo propósito. A carta da estrela fala muito para mim aqui sobre você renovar. Sobre você renovar a sua fé, a sua esperança, porque você está passando por um momento aqui de torre. O carro invertido, o 4 de copas, o 4 de pentáculos, o carro no bloqueio e o 4 de pentáculos invertido fala que como se você estivesse passando por um caos na sua vida. Para mim, o caos é o despertar, tá? E aqui a estrela e o 3 de copas fala muito para mim sobre você renovar a sua fé, a sua esperança, se encher de que isso daqui vai trazer isso daqui para você, esse caos, esse despertar, esses bloqueios aqui, né, que a espiritualidade ela coloca na tua vida como obstáculo aqui para você trazer autoconfiança de novo, para você ser mais disciplinado. Aqui é organização. Imagine aqui, ó, ou vocês passaram, ou estão passando por isso, ou vão passar por isso. Aqui a espiritualidade colocando esses obstáculos aqui na sua vida para que você essas dificuldades na sua vida, para que você chegue nisso aqui. Para que você venha renovar, tá? Aqui tem uma cura também. O despertar, quando o despertar chega na vida de alguém, ele traz cura, tá? Ele traz cura. Ele traz uma destruição, né? A torre, quando o caos, quando vem a torre vindo, traz uma destruição. Mas ela também fala aqui com a carta da estrela e com o 3 de copas que tudo vai ficar bem. Que tudo vai ficar bem. Que esse período caótico aqui, ele vai passar, ele vai terminar. Isso aqui não é para a vida toda. Vai depender muito de você. Aqui tá pedindo para vocês se encher de fé, de confiança, de otimismo. Por isso que eu tô falando aqui, força de vontade, para você mudar isso para isso. A espiritualidade, ela tá sinalizando que tudo vai ficar bem. Tá? De confiança, de otimismo, é você, isso aqui é o seu futuro, tá? Estrela com 3 de copas é o seu futuro, tá? É você se conectando com a energia espiritual
tá? Você vai se conectar com uma energia mais elevada aqui, tá? Aqui a espiritualidade, ela tá falando para você que que ela está se comunicando com você, que ela está te orientando. Observe e preste atenção na sua intuição. Você é alguém muito que tem uma intuição, uma conexão com o espiritual. O espiritual ele está presente na sua vida aqui, Escorpião, tá? Aqui a estrela fala sobre uma conexão, é um espiritual de forma profunda, tá? Aqui ela tá pedindo para você uma reflexão aqui sobre sua fé e sobre a conexão que você tem com a espiritualidade, com o divino, tá? Então aqui esse caos ele vai passar. Ele tá terminando ou logo ele termina, porque aqui existe, tá? Uma celebração. Existe uma celebração. O 3 de copas, ele fala sobre uma celebração, sobre união, sobre alegria compartilhada, tá? Sobre reencontros, tá? Abundância, o 3 de copas fala sobre abundância, tá? É você concluindo, aqui tá, a espiritualidade tá falando, tá? Que é você concluindo de forma positiva um processo aqui de torre, tá? Um processo de caos, um processo de despertar. É você alcançando vitória, alívio, um sofrimento, uma dificuldade, um obstáculo, ele chega ao fim. Ou agora em novembro, ou nos próximos 3 meses, tá? A espiritualidade está falando aqui para você que você é uma pessoa querida, tá? Por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, você é uma pessoa querida, tá? É importante que você esteja vinculado aos amigos. Os amigos, eles trazem apoio para você no momento de dificuldade, tá? Então aqui a espiritualidade está falando que você vai concluir, tá? Um ciclo de dificuldade de forma positiva. Vai te trazer muito alívio, muita satisfação. Tem um crescimento aqui, tá? Tem um crescimento aqui, tá? Aqui tá pedindo para que você seja fiel a você e às pessoas que estão à sua volta, tá? Nos seus relacionamentos, tá? Seja fiel a você e às pessoas que estão à sua volta. Vou trazer aqui uma conclusão, desculpe aí a leitura se ela fica aí um pouco... Se ela ficou um pouco longa. Ó, no fundo do deck, no oculto, nós tínhamos aqui o 6 de copas. O 6 de copas, ele fala muito sobre o dar e receber, né? Sobre colheita aqui, tá? Aqui são 2 crianças e eles estão enchendo as taças que eles estão na mão, tá? Então, assim, é sobre o dar e receber, tá? É sobre as trocas, tá? Tem muito... Aqui também tem uma memória nostálgica. Alguns de vocês de Escorpião podem estar num período, né? Ainda mais agora finalização de ciclo, né? Vocês estão passando aí um período de aniversário, parabéns até para vocês todos. Meu filho hoje faz aniversário e meu filho é de Escorpião. Alguns de vocês podem estar aqui tendo momentos aqui de nostalgia, memórias afetivas, né? Da infância, tá?
momentos felizes aí que trazem para vocês um certo conforto, uma certa alegria dentro aí, né, do emocional de vocês, tá? Aqui, o 6 de copas no oculto aqui, ele tá falando para vocês, assim, a importância de vocês revisitarem o passado, tá? Lá no passado, vocês vão encontrar inspiração. Vocês vão encontrar um motivo aqui de se reconectar com uma energia mais juvenil aqui, tá? Então, vocês vão encontrar lá no passado harmonia e segurança, tá? Então, eu vou concluir aqui a leitura de vocês. Conclusão aqui, tarô, por favor, uma energia para concluir aqui o que tem aí à frente, né? Pro 6 de Pentáculos. Vocês estão vendo que aqui é um pai que estende a mão para uma criança, né? Conclusão é que tem por vir para olha aqui, página de copas. Nossa, tem uma abundância, escorpião aí chegando para vocês. Tem uma prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é só material, não, tá? Pede para você desapegar do material, né? O começo da leitura pede para vocês desapegar do material, mas o que eu tô falando para vocês aqui é que aqui o 6 de Pentáculos, ele tá falando sobre generosidade. Lembra que eu falei na leitura de vocês que a espiritualidade estava pedindo para que vocês fossem mais generosos, assim, tá? Porque essa carta, ela representa a generosidade, ela representa o apoio, ela representa o equilíbrio e ela representa as trocas justas em relação a tudo, tá? Em relação a tempo, a dinheiro, tá? Sobre habilidades. Aqui tá falando muito sobre você compartilhar o seu tempo, os seus recursos, aquilo que você tem disponível, não sobre aquilo que você não tem. É sobre você compartilhar aquilo que você tem. E sobre você olhar de forma generosa e retribuir o outro, tá? De ser grato pela ajuda que o outro te fornece, tá? Tem muito isso aqui. Tá pedindo para que você seja grato e retribuir a ajuda que o outro te dá, seja financeira, seja de tempo, seja de conversa, uma ajuda emocional, material, uma ajuda, seja a ajuda que for, tá? Seja a ajuda que for. Aqui tá pedindo para que você seja grato e que você se comporte, tenha uma postura de forma generosa para quem tem te ajudado, porque aqui alguém está te ajudando, tá? Alguém está te ajudando. Que alguém está te ajudando, tá? O pajem no oculto aqui fala sobre no seu futuro próximo aí, pode indicar aqui para alguns de vocês um novo amor, tá? Então pode estar chegando para alguns de vocês aí um novo amor, uma nova paixão, quando você fizer essas trocas justas aqui, tá? Uma proposta de trabalho, uma proposta para mudança de vida. Então, se abra para o novo, porque tudo indica aqui inícios de coisas novas na sua vida, seja no amor, seja no trabalho, no estudo,
tá? Que o pajem, o pajem aqui, ó, ele é mensageiro, tá? Ele é mensageiro de notícias, de propostas, de convites, tá? Seja relacionado ao amor, à espiritualidade, tá? Também aqui tem um início, tá? Tem uma nova jornada emocional aí para muitos de vocês depois da finalização aqui desse despertar dessa torre, dessa aqui é a espiritualidade forçando você nesse despertar, nesse desenvolvimento, nesse crescimento, tá? Aqui. Ouça a leitura toda, Escorpião, tem algo importante para você aqui, tá? Muito bonito, muito bonito. Você sai dessa dificuldade, porque aqui você vai trabalhar muito o desapego, a dependência. Aqui a espiritualidade está te colocando, ou te colocou numa situação difícil para que você conseguisse chegar nesse aqui, ó. Para você se abrir para o novo, para você ser generoso, para você sair do comodismo, do vitimismo e você mesmo se abrir para o novo, sair do controle. Aqui tem você precisando tomar as rédeas da sua vida, porque você precisa sair da dependência material, emocional, financeira, familiar aqui, entendeu? É esse o controle que você precisa deixar e tomar as rédeas da sua vida para que você possa celebrar, passar por tudo isso aqui, ó, e para você chegar nisso aqui. Ser generoso, aqui precisa trabalhar a generosidade, ser grato pela ajuda que você teve de alguém, aqui, porque aqui mostra para mim que você teve apoio de pessoas, amigos, apoio financeiro, apoio emocional, apoio material aqui, tá? De alguém aqui fora. Você ser generoso por isso, ser grato por essa ajuda, tá? Para que você possa se abrir para o novo aqui, tá? Tem uma nova jornada emocional para você, tá? Aonde o seu emocional vai estar em primeiro plano, sem essa cobrança, tá? Sem essa cobrança da vida. É entender que aqui é uma maturidade que a espiritualidade está forçando você ter, porque o despertar, ele traz maturidade, ele traz crescimento, tá bom? Escorpião, é o que eu tenho para vocês. Que linda leitura. Linda, 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 linda leitura. Eu desejo para você toda boa sorte. Feliz aniversário para todos vocês, né? Meus parabéns aí para todos vocês e ótimo início de ciclo para vocês, um ótimo início de jornada para vocês, tá? A gente se vê no próximo vídeo.